Meus amigos, meus irmãos, você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações na manhã de hoje. Gente, o nosso estudo é muito especial. Posso dizer a vocês que a nossa reflexão é sobre um ensinamento dos mais desafiadores que o Cristo nos deixou. Quando ele diz assim: amai os vossos inimigos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, gente, versículo 44. E o Cristo então nos diz: amai os vossos inimigos. Quando a gente ouve isso pela primeira vez, qual é a nossa reação natural? Jesus, como é que eu vou amar uma pessoa que me ofende constantemente, que me prejudica nas suas ações, que pensa mal contra mim? Como é que eu vou fazer isso? Então a doutrina espírita, gente, com sua clareza, com a sua profundidade, vem nos demonstrar uma coisa importante. Jesus não nos pediu nada impossível, não é? Ele nos convidou a um amor diferente. É o que nós chamamos de amor-virtude, que é aquele amor que liberta verdadeiramente a alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, Kardec faz a seguinte afirmação, gente. Ele diz assim: amar os inimigos não significa ter por eles a mesma afeição que temos por um amigo. Veja bem, nós bem sabemos que quando nós encontramos um amigo, o nosso coração pulsa diferente. Quando nós encontramos alguém que nos ofende, que nos agride, a afeição realmente não vai ser a mesma. Mas Kardec então nos dá o caminho. Ele vai nos ensinar dizendo assim: o que é esse amor que o Cristo nos convidou? Pelas pessoas que se colocam temporariamente como nossos inimigos. Kardec diz assim: amar os inimigos não é ter por eles a mesma afeição, é não lhes guardar ódio, veja aí, nem rancor, é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. É não querer mal a essa pessoa, nem por pensamentos, nem por atos, nem por ações, de maneira nenhuma. E finalmente diz Kardec, é não evitar a reconciliação quando ela surja de um arrependimento sincero. Então, muitas vezes, gente, aquela pessoa que se coloca porque está destemperado, porque está num momento de grande desequilíbrio e se coloca como nosso ofensor, que se coloca como nosso pretenso inimigo. Muitas vezes ele parte para um arrependimento sincero e pede uma reconciliação. É nessa hora que diz Kardec, amar os inimigos é também não evitar reconciliação quando ela vem de um arrependimento sincero. Porque daí pode surgir uma grande afeição novamente. Gente, isso é de ordem prática e acontece. Na questão, não é, 888 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber, não é, que quando nós permitimos muitas vezes a reconciliação, que não guardamos o ódio, que não perseguimos aquele que nos perseguia, nós estamos passando por um processo de autolibertação. Veja a questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga o Espírito de verdade assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? A resposta é clara, gente, dos Espíritos. Caridade, no seu sentido mais profundo, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Vamos aqui repetir, gente. A caridade, não é, no seu sentido verdadeiro, é a benevolência para com todos, a indulgência para as faltas alheias e, sobretudo, o perdão das ofensas. Portanto, gente, amar quem me odeia é praticar a caridade no seu sentido
mais elevado. É desejar o bem mesmo a quem não me deseja bem. Essa aí, gente, é a informação que está também no Livro dos Espíritos. Olha o que eu falei lá no início. É um ensinamento de Jesus dos mais desafiadores para a nossa natureza de espíritos ainda imperfeitos, não é? Que nos magoamos com muita facilidade, que muitas vezes não sabemos ultrapassar esses momentos de maior dificuldade e muito menos permitir uma reconciliação quando ela apareça. Então, Kardec foi nos dando o caminho e aqui nós temos em duas obras básicas da doutrina, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos dizendo isso. Amar os nossos inimigos, sobretudo, nos liberta da dor e do sofrimento. Vamos ver a contribuição, não é, do Espírito Emmanuel para esse tema que é tão importante. Emmanuel, no livro Fonte Viva, comenta o seguinte: o amor aos inimigos é prova máxima de compreensão do Evangelho, porque te coloca em sintonia com a lei de Deus, que faz o sol brilhar para os bons e maus, e a chuva cair para justos e injustos. Veja as colocações de Emmanuel. Amar os inimigos, gente, está significando, não é, ter a compreensão máxima do Evangelho do Cristo. É esse o ensinamento que Jesus, há mais de 2000 anos, deixou para nós. Amai os vossos inimigos. Essa advertência de Jesus é, com certeza, espírito puro que gera naquela época, perceber que por aí parte a nossa libertação e a nossa paz interior. No livro Pão Nosso, Emmanuel ainda diz assim no capítulo 58, amar o inimigo não significa transformar-se em vítima passiva, mas educar-se para o bem sem depender da mudança do outro. Então veja que essa colocação de Emmanuel é muito profunda, gente, e importante. Não vamos ser vítimas passivas de todo o mal, porque pela omissão dos bons, o mal prospera. Então Jesus não proíbe a defesa, mas interdita, gente, a vingança. Então vamos ter a sutileza desse ensinamento. Nós podemos sim nos defender de algum mal que nos chegue, tá certo? Mas jamais nos colocando na posição de ofensores e de vingadores daquele que temporariamente está em desequilíbrio, para que a gente não nivele as vibrações e façamos tão mal quanto aquela pessoa nos fez. Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela diz assim: o amor aos inimigos é uma conquista de maturidade psicológica e espiritual. Então, essa é a afirmação de Joana na obra O Evangelho, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, não é? Então, Joana nos diz que é uma conquista da maturidade, gente, que a gente vai adquirindo psicologicamente e espiritualmente. Isso vai nos tornando mais em paz, não é? Mais conscientes, com mais controle sobre os nossos impulsos e reações. Por isso que é um ensinamento que Jesus nos deixou realmente desafiador, porque vai exigir de nós o nosso aperfeiçoamento espiritual, psicológico, para que a gente comece a nos alinhar às leis de Deus que estão escritas em nossa consciência. No livro Momentos de Saúde e de Consciência, o que diz Joana ainda, gente? Perdoar e amar não significa conviver ou concordar com o erro. Vejam bem, isso, gente, é extrair o espírito da letra, não é? Joana diz, não é conviver ou concordar com o erro, mas libertar-se do ressentimento e desejar que o outro encontre a paz que lhe falta.
Gente, veja como é interessante essa colocação e eu vou aqui tentar explicar um pouco melhor. Se uma pessoa se coloca como seu inimigo, lhe ofende, lhe persegue, lhe calunia, nitidamente essa pessoa está adoecido da alma. Se eu desejar o mal para essa pessoa, é possível que minhas irradiações a alcancem, antes, logicamente, já me contaminando, não é? Mas essas irradiações negativas alcançam essa pessoa e aprofundam o seu grau de desequilíbrio. Ela vai tornar a repetir essas ações equivocadas aos outros e muitas vezes a nós próprios. Então, como é que eu quero evitar que essa dissensão aconteça entre nós se eu começo a irradiar para a pessoa a vingança e o ressentimento? Na verdade, é preciso a gente orar pelos nossos inimigos no sentido em que eles se curem da doença que agasalham no fundo de suas almas. Ele, se recuperando, pode tornar-se novamente uma pessoa boa, uma pessoa de bem. O que é que dizia o Cristo lá atrás? Nenhuma das ovelhas a mim confiadas se perderão. Nenhuma se perderá, gente. Quem somos nós para julgar que aquela pessoa que temporariamente se coloca como nosso inimigo, mais adiante não terá também a sua redenção? É o que diz Joana, não é? Então ela diz assim, ou seja, amar o inimigo é, em última instância, um ato de autocura. É decidir que não seremos escravizados pelo ódio de ninguém. Então veja que esse ângulo, essa perspectiva que Joana nos coloca sobre esse belíssimo ensinamento do Cristo, é essa perspectiva de autocura, é você continuar no bem e não dependendo que aquela pessoa já se cure imediatamente. É preciso que eu me cure, que eu supere aquele momento, né, que me trouxe algum sofrimento e eu possa seguir mais adiante. Aplicação prática, gente, do nosso estudo. Vamos lá, não é? Então, a espiritualidade nos traz coisas de ordem prática. Porque lembra aquele primeiro pensamento que vem? Jesus, como é que eu vou amar a pessoa que me persegue, que está me odiando, que está me caluniando? E a doutrina vem nos ensinando. E agora vamos trazer isso de ordem prática. Veja a recomendação dos Espíritos. Primeiro, mude a perspectiva, não é? Lembre-se que na nossa visão espírita, gente, aquele que hoje é seu desafeto pode ter sido um espírito muito ligado a você no passado. Lembrem-se disso. Muitas vezes, essa malquerência, essa antipatia de alguém por nós pode ter sido alguma desavença de existência passada. Só isso, não. Pode ter se estabelecido isso na existência presente. É preciso a gente não perder essa visão que nos traz a doutrina. Então, nosso papel pode ser junto a essa pessoa um resgate mútuo. 2. Ore pelo outro. Olha o que eu falei agora há pouco. É a recomendação da espiritualidade. Não para que ele seja como você deseja, mas para que ele tenha serenidade e paz interior também. É o que eu falei agora há pouco. Na medida em que ele transformar-se para melhor, pode deixar esse status de seu inimigo. 3, gente. Isso é muito importante. Na prática, evite revidar. Não devolver ofensa com ofensa. Muitas vezes, o silêncio construtivo é a melhor resposta. Até que se estabeleça, gente, o momento de um novo diálogo, porque às vezes acontece, não é? A possibilidade de você dizer, por que você vem me prejudicando? Por que você tem me ofendido tanto? É tentar entender o ponto de vista do outro e jamais revidar. Olha o que eu falei agora há pouco. Jesus não condena a defesa, mas interdita a vingança. Então revide, dizem os Espíritos, jamais o caminho. Faça autoexame.
Duas questões se faz aqui importantes, gente, nesse autoexame que precisamos realizar dentro desse ensinamento. Pergunte-se, o que essa situação está tentando me ensinar? E a segunda indagação, será que esse desequilíbrio nessa pessoa está sendo gerado por alguma atitude minha? É possível, não é? Muitas vezes você não está achando a explicação. Por que aquela pessoa vem me ofendendo? Por que aquela pessoa está sempre dando uma notinha contra mim? Muitas vezes a nossa atitude também pode estar equivocada. Então, recomendação de ordem prática, autoexame, gente, com coragem. E se você detectar que precisa mudar, mude e jamais revide. Finalmente, mais uma sugestão da espiritualidade. Pratique o auxílio discreto. Sempre que possível e seguro, ofereça ajuda, mesmo que ela não seja reconhecida. Então, gente, é o tal do pagar o mal com o bem. Se houver oportunidade, ajude, ainda que você perceba que aquela pessoa não vai reconhecer. Não importa. Fazendo bem, você estará em paz. Então, gente, vamos lá. Concluindo o nosso estudo, né? O tempo realmente passa rápido. E o que é que nos ensina a espiritualidade? O verdadeiro discípulo de Jesus se revela quando é capaz de não permitir que o ódio do outro o transforme em inimigo também. Muito cuidado. Se nós somos discípulos, gente, do Cristo, como é que nós vamos nos tornar inimigo de alguém? Vamos lembrar sempre de Valdo. Alguém não gostar da gente é natural. O problema é dele. A gente não gostar de alguém, o problema passa a ser nosso. Então, o que é que diz aqui? O verdadeiro discípulo do Cristo não pode permitir-se tornar-se inimigo de alguém que temporariamente imagina que seja nosso inimigo. Se alguém te obrigar de Jesus a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Se alguém te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Não é uma submissão cega, gente, não é? Mas é uma afirmação de que nós, não retribuindo o mal com o mal, estamos conquistando a nossa paz interior. Então que possamos, gente, buscar, não é? Essa perfeição que Jesus nos recomenda. Sede perfeitos é a fala de Jesus e passa por esse grande ensinamento desafiador. Amai os vossos inimigos. É desafiador? É, mas eu tenho a certeza que passo a passo, como nos recomenda a espiritualidade, nós vamos vencer. Muita paz, muita luz, muito amparo espiritual, principalmente nessas horas de desafio e testemunho. E se Deus permitir, próximo sábado estaremos aqui presentes. Paz a todos.